Muito bem, vamos conversar com o Aldemar Mascarenhas aqui no programa Militão e Militão, falando do Brasil, também de Londrina. Como vai, Aldemar? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Boa noite, o senhor e a senhora que estão em casa, né? As coisas estão, né? A passo de tartaruga. O Brasil anda a passos de tartaruga. Eu estive em Brasília recentemente e pude constatar aviões vazios, aeroporto com pouco movimento, o fluxo lá dentro das instituições, você vê que é aquela coisa de um estado de desconfiança. Você vai nos gabinetes, você não encontra nenhum deputado. Ué? Vai no Senado, você não encontra senador, entendeu? Os caras estão fora do gabinete, ninguém sabe o que estão fazendo. Enquanto isso, eles se degladiam por vaidades próprias, como aconteceu com o deputado Nicolas ontem, né? E um outro deputado da oposição, um chavecando o outro. Quer dizer, um grita de lá, outro grita de cá. Isso vai dar notoriedade aos dois e os problemas do Brasil ficam de lado, enquanto eles primam pelas suas próprias vaidades. Coisa que não faz sentido ficar debatendo. E o pior é que a imprensa dá uma importância a essa situação, Marcelo. É um destaque incrível. Para quê? Nós precisamos ser proativos. Inclusive, a imprensa deveria ter um pouco mais de responsabilidade na tratativa das questões que acontecem no nosso país. Enquanto isso, o preço do ovo? Enquanto isso, o preço do ovo sobe mais de 30%. Mas não é só o preço do ovo, não. É o preço da banana, é o preço do mamão, é o preço de tudo. Aí eles têm umas justificativas que não justificam. Ué? Aqui dentro dessa justificativa está também o volume da ganância. As pessoas têm que entender que o salário do trabalhador, ele aumenta uma vez por ano e aumenta R$18. Só? Só. Nada. Aí o cara se endivida no cartão de crédito, porque ele precisa comer, aí não paga a fatura que vem, não consegue pagar, aí vem os jurões, né, da exploração em cima do cartão de crédito, daqui a pouco o cara tá assim, ó, sem saber o que faz. Brincadeira um negócio desse, hein? Olha, rapaz, infelizmente no Brasil as coisas estão andando num compasso totalmente adverso do que é o anseio da nossa gente. Enquanto isso, o medo da volta do Bolsonaro, que voltou ao Brasil, a ponto da Polícia Federal proibir ele de ir no saguão do aeroporto, né? Isso é um absurdo. O Bolsonaro teve quase mais da metade dos votos, não é isso? A gente não sabe até hoje, que até hoje eu tenho uma dúvida a respeito dessas eleições. Eu tenho dúvida, eu tenho, como cidadão, eu tenho o direito de ter. E o homem chega de uma viagem, ele é um homem do povo. Como é que a Polícia Federal, isso é uma medida absurda. Isso é para constranger ainda mais o homem, que se tivesse continuado no poder, Marcelo, o Brasil estava andando. O Brasil estava andando. Tinha dado continuidade. Tinha dado continuidade, não estaríamos nesse compasso de desespero, onde o atual presidente que prometeu picanha, disse que está oferecendo abóbora. Apareceu não. Agora todo mundo vai comer abóbora. Pois é. Aí fizeram espeto de abóbora, tudo. Pois é. Quer dizer, como é que você vai... Cada vez que o homem fala, a bolsa vai lá embaixo. Há uma instabilidade institucionalizada no país. Uma briga entre a Câmara e o Senado. Um desentendimento dos próprios ministérios que lá foram criados pelo atual presidente. E a coisa está faltando governança. Disse a palavra boa. Está faltando governança. Então nós precisamos andar para frente, Brasil. Assim como Londrina precisa começar a andar para frente, Marcelo. Você viu Maringá, não? Maringá, a pesquisa que mostrou, né? Maringá está muito na frente, né? Maringá está itens e itens, 10 pontos percentuais acima de Londrina. Por quê, hein? Como é que se justifica isso, minha gente? Só se justifica de uma forma. Falta gestão. Falta gestão política. Falta contatos, representantes políticos à altura. Maringá tem vários parlamentares. Está logisticamente situada numa região rica, né? Mas não é só isso. Lá eles têm atitudes. Você vê o Ricardo Barros, que é o deputado federal, que representa a região de Maringá, é um cara que está sempre nas cabeças. Né? E agora secretário estadual, né? Pois é.
Londrina não tem nenhum secretário. Secretário estadual, Londrina parece que não representa nada para o governo do Paraná. É. Ratinho vem aqui, tiram foto com ele, todo mundo acha que é o máximo. Mas o que ele tem feito por Londrina, Marcelo? Assim, algo de impacto. Não. Você vê, não conclui essa saída aqui até chegar a Mauá da Serra. Não conclui. Nós precisamos de uma via de escoamento. E o povo está abraçando. Nada contra o governador Ratinho, acho que ele... Agora, excluir Londrina do contexto governamental do Estado é um absurdo e um desrespeito com a nossa cidade. Agora, Londrina precisa aprender a eleger. Precisa aprender a ter representantes em Brasília, gente. É lá que acontecem as coisas. Eu estou vendo pessoas que não são do ramo indo para lá tentando fazer alguma coisa. Por quê? Aqueles que têm o condão, né? E a obrigação de chegar até lá e mostrar a cidade de Londrina, não estão fazendo o seu papel. O deputado Felipe Barros, por exemplo, que é daqui, disse que já vai mudar para Curitiba. Se elegeu com uma votação maciça aqui na nossa cidade. Foi o mais votado. Foi o mais votado. A Canziane, até agora, a gente está esperando, né, Canziane? Ela é deputada de segundo mandato, né? Isso. A gente está esperando você, né? Mas Londrina precisa ter mais responsabilidade na hora de eleger. Daqui 2 anos, Marcelo, tem eleição. Você quer apostar comigo que eles vão eleger os mesmos? Tem chance. Por que isso? Pois é. Eles vão eleger os mesmos, aí a coisa não sai do lugar. Essa cidade precisa ser uma vitrine para atração de investimento. Mas para que isso aconteça, é preciso que tenhamos um compromisso dos governantes com a cidade, apresentando projetos, levando ideias para fora do estado do Paraná, para fora do país, criando uma veia da indústria na nossa região para fortalecer a economia, a renda per capita dos trabalhadores, da sua população, e que nós possamos ter uma cidade mais saudável, porque ela é maravilhosa para se viver. Só que o dinheiro está concentrado na mão de poucos. É. E os preços praticados da cidade, você vai num restaurante hoje em Londrina... É caro, né? Rapaz, é uma exploração demais. Diz que é o setor que mais está ganhando dinheiro. Olha. Porque eles cobram o que querem. Não há uma regulação. Você, quando sai com uma pessoa que vai jantar em algum lugar, o cara já vem todo com aquele estiloso sistema de te atender. Quando vem a conta, você assusta. Por isso que os restaurantes estão vazios. Dureza. Diz que é o setor que mais está dando dinheiro, é o setor de comida, porque o cara cobra o que quer. As pessoas, por falta de tempo, elas não têm condição de ir para casa e são obrigadas a comer nos locais. E é ali onde a coisa está acontecendo. Ademar, 30 segundos para falar de loterias. Loterias nós temos aí, né? A dupla de Páscoa, um prêmio estimativo aí da ordem de 40 milhões de reais. A Caixa está dizendo 35, mas ela sempre erra, sempre dá mais. Né? Essa é a loteria mais fácil que tem para você acertar. São 2 sorteios no mesmo concurso, não acumula e paga de 3, 4, 5 e 6, Marcelo. Coisa boa, hein? Entendeu? E é essa loteria que mais seria, eu considero a melhor loteria que tem. Infelizmente, ela não caiu no gosto do povo. Né? O povo gosta da Mega Sena porque dá prêmio maior e porque é muito mais difícil de acertar. Então vamos jogar na dupla cena de Páscoa. Dupla cena de Páscoa. Gente, eu quero mandar um abraço para os meus amigos lotéricos de todo o estado do Paraná e do Brasil, porque eu sei que a gente passa lá em Brasília e em vários estados brasileiros. Grande abraço, um bom final de semana a todos. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Londri Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Londri Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso.
Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora nesse bloco do programa Militão e Militão, aliás, serão 2 blocos falando de sucessão familiar. Vamos começar, né, com o dentista Ricardo Sabec, que está aqui conosco, e depois vem Otávio Scandelay, que vai acrescentar, vai comentar o que o doutor Ricardo falou aqui com a gente. Como vai, doutor Ricardo? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Vamos falar, o doutor Ricardo é filho do João Sabec, né, que foi vereador em Londrina, muito conhecido na cidade, né? Isso, muitos anos atrás, em 1982 a primeira vez. Está em casa? Está em casa, descansando, já está curtindo a aposentadoria. Maravilha. Né? Doutor, qual que é a diferença, então, entre ortopedia e ortodontia? Isso é legal a gente falar, porque são 2 fases diferentes que a gente pode tratar da criança, né? A ortopedia, ela trata de osso, de desenvolvimento ósseo, né? Então, você tem uma fase de crescimento onde essa fase de crescimento está exclusivamente para a idade óssea, né? E a parte dentária, que é a ortodontia, né? Então, geralmente, a gente começa com a criança já numa fase de desenvolvimento, onde a gente pode usar aparelhos ortopédicos, né? E com isso corrigir uma série de mal-oclusões futuras aí que pode prejudicar muito a saúde bucal da criança. E quais os cuidados que os pais devem ter inicialmente com a saúde bucal? Olha, quando a criança é recém-nascida, assim, os cuidados são menores, né? Assim, porque que não tenha que ter cuidado, mas é que como não tem a dentição ainda formada, o ideal é você pegar na criança com alguns meses de idade, você pegar uma gaze, uma fralda, você molha numa água e faz a higienização daquela gengivinha, mantém aquela gengiva sempre saudável, né? A partir do momento que começa a erupcionar os dentes, existem escovas que você adapta no próprio dedo. No dedo. E você consegue fazer uma higienizaçãozinha já daqueles dentinhos, né? E conforme vai crescendo, você vai introduzindo a escova, tomar bastante cuidado para não colocar nenhuma pasta com flúor nessa idade, porque a criança está numa idade de descobrimento, então ela começa a ingerir aquela pasta, e o flúor nessa idade ele é bastante tóxico, né? Ele pode dar problemas até na formação dentária depois. Uma pergunta que deve ser muito frequente lá dos pais, né? Dedo ou chupeta, o que fazer? Pois é, o dedo e a chupeta são 2 coisas que deixam os pais bem assustados, né? A chupeta, ela tem um lado bom dela, se a gente pode dizer que existe um lado bom, né? Mas ela acalma a criança, ela traz um pouco de tranquilidade, ela acalma a criança. E todo o malefício que a chupeta, até mesmo o dedo, causar até os 4 anos de idade, se você conseguir remover depois a chupeta até esse período de 4 anos, todo aquele malefício que ela trouxe na posição dos dentes, de mudar a mordida, alguma coisa, ela se corrige automaticamente. Não se corrige sozinho. Mas o dedo é um problema, Marcelo, porque o dedo, a criança, você não consegue tirar. A chupeta você consegue tirar da criança, né? Agora o dedo fica complicado. Então, quantas mães e pais não passam por isso? Estão passando por esse aperto aí. Então, assim, a gente fala, tendo a oportunidade assim, de colocar um aparelhinho, quando a criança tem o hábito de chupar o dedo, existem aparelhos que evitam que a criança faça a sucção do dedo, do polegar, ou do indicador, geralmente é o polegar, né? E aí isso aí seria bom colocar até numa fase mais precoce, não esperar muito, que isso aí pode gerar um problema futuro, porque o dedo, o estrago dele em relação à chupeta é muito maior. Olha muito que curioso, maior. Hein? Pensando que por ser o dedo, parte da mão, né? Seria melhor, né? E a questão do mamar noturno, é problema ou isso é só um mito, vamos dizer assim? O mamar noturno é problema, Marcelo. Assim, problema assim, quando, dependendo da idade que a criança está, o mamar noturno, até falar isso para os pais que devem estar passando lá, casaram agora, estão com criança pequena e provavelmente estão dando mamar noturno, estão fazendo uma mamadeira noturna para as crianças. Quando você está só colocando leite, quando ele está só à base do leite, não tem problema nenhum. O problema do mamar noturno é quando você adiciona achocolatados, né? Porque aí a criança
mama aquele açúcar, né? Depois vai dormir, não faz uma higienização, porque a criança geralmente está mamando para poder se acalmar e dormir. Aí fica com aquele leite, com aquele achocolatado em volta dos dentinhos de leite. O dente de leite não tem a mesma resistência do dente permanente. Então é uma fonte assim muito grande para desenvolvimento de problemas de cárie, né? Porque fica a boca fechadinha, umidade, bactéria ali, açúcar, está tudo propício para aquilo virar um desastre, né? Então o mamar noturno é um problema. Assim, quando não tem um acompanhamento do dentista, ou os pais não estão atentos a essa questão do açúcar, né? Então, deixa eu voltar nisso. Porque nasceu lá o bebê, ele já deve, com quanto tempo deve ir no dentista ou esperar ter um problema? Não, aqui em Londrina até a gente tem aqui a Bebê Clínica, que faz um trabalho excepcional, né? A Bebê Clínica existe há vários anos, eu acredito aí que deve estar há mais de 40 anos, eu acredito. Eu estou falando assim, pode ter até mais. Foi fundada por professores da UEL, que hoje 2 deles já não estão mais vivos, né? Que é o Luiz Walter e o Ferelli. A Wanda e a Marília ainda estão aí na ativa. Então a Bebê Clínica ela faz um acompanhamento desde a gravidez. Se a mãe hoje está em dúvida do que fazer, tem uma dúvida de como proceder com relação ao primeiro filho, aquela coisa toda, tem muita dificuldade de saber como proceder com a higienização, eu aconselharia a procurar a Bebê Clínica ou pediatras, né? A gente tem vários pediatras aqui também, odontopediatras, que são bons e vão fazer todo esse acompanhamento. A criança, quando nasce, ela não tem muita necessidade de você fazer higienização, porque até a boquinha é pequenininha, para você higienizar fica até complicado. Nos primeiros meses é um pouquinho complicado. A própria língua, quando ela faz o mamar, já vai fazendo aquela higienização da gengiva. Então, os cuidados vão vindo conforme a idade vai avançando. Vamos voltar no flúor aqui. Existe a necessidade ainda de flúor, não? Não, hoje nós temos muitos alimentos à base de flúor. A gente tem a nossa água fluoretada, né? Pasta de dente com flúor. Então, o excesso de flúor hoje causa um problema, que é a fluorose. A fluorose, Marcelo, você pode ver ela, às vezes, através de manchas nos dentes. Às vezes a criança desenvolve manchas, dependendo da idade que ela ingere esse flúor, né? E está em formação os dentes, ele pode acarretar manchas nos dentes que não vão sair mais, pode acarretar até uma má formação do esmalte, da dentina ali, isso daí é um problema. Hoje a gente não faz mais flúor no consultório. Não faz mais? Não fazemos mais devido aos alimentos que a gente tem, a pasta, a água fluoretada, tudo é suficiente para suprir a necessidade do flúor. Então o flúor hoje tem que tomar cuidado, porque senão ele se torna um problema. Para a gente terminar, doutor, quais os sintomas que a criança pode apresentar durante o processo de troca de dente, né? do dente de leite para o permanente? Marcelo, essa pergunta é legal. Inclusive até eu passei por isso quando fui pai fresco também, né? O dentista também sofre, né? Pai fresco. E o meu filho, quando começou a trocar a dentição, até mesmo uma diarreia apareceu, uma diarreia que causava assaduras fortes nele, sabe? É uma coisa interessante. O primeiro sintoma que você percebe é a salivação, a criança começa a salivar bastante, aí os dentes começam a erupcionar, às vezes vem uma febrezinha, um mal-estar e alguma coisa assim, né? E a partir do momento que ela já está maiorzinha, ela já começa a se queixar. Às vezes ela se queixa que o dente está doendo, porque o dente permanente começa a reabsorver a raiz do dente de leite, né, o tecido, e às vezes na hora dela morder, esse dente vai movimentando na gengivinha e começa a doer. Então muitas vezes a criança começa a se queixar de dor, o pai e a mãe olham ali, não vê nenhum problema, não vê nada, fala, mas o dente está bonitinho, não tem cárie, está escovado, não tem sujeirinha, não tem nada, e a criança está sentindo dor, mas isso é comum. Aí conforme vai erupcionando mais o permanente, essa raiz é reabsorvida e o dente cai. Mas assim, eu falo mais a questão de quando é na fase assim do nascimento dos dentes, que às vezes o neném não sabe se comunicar, não sabe falar, né? E aparecem alguns sintomas, uma febrezinha, às vezes até uma diarreia mais ácida, uma assadura e tal. E o desconforto, né? Tudo ele quer pôr na boca porque aquilo coça, aquilo incomoda, saliva, baba bastante. Isso é normal. Doutor Ricardo, muito obrigado, grande abraço, volte mais vezes. Obrigado, eu que agradeço. E na sequência, como eu falei, vamos falar com o Otávio Scandelay, falando disso aqui, da saúde na sucessão familiar. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito.
Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Muito bem, como eu falei, vamos continuar falando de sucessão familiar com o Otávio Scandelai. A gente viu o doutor Ricardo Sabeck falando aqui, né? Isso. Primeiro, quem conheceu o João, viu o doutor Ricardo, falou ó, como... É a sucessão familiar propriamente dita, né? Mas é a fuça de um do outro, né? Pai e filho, né? Fala bem, deu certo na vida, né? Que bacana. Graças a Deus, né? É isso aí. Boa noite, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, né? Que bom estarmos aqui, poder falar de sucessão familiar, né, Marcelo? É verdade. É um tema muito gostoso, interessante, fascinante, e tem poucos de nós falando sobre isso. Mas sucessão familiar, então nós ouvimos há pouco, né? Os cuidados com os dentes, com a dentição, com a saúde bucal, né, Marcelo? A gente fez questão de trazer isso aqui porque eu, no meu caso, mais uma vez, doía os dentes, a gente ia lá no dentista e extraía os dentes. Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho aqui umas falhas enormes aqui, desde pequenino. Não tinha conversa, hein? Não tinha conversa. Era no boticão. Não sei se vocês acham que é muito doido. Eu sei do que se trata. Né? Quem é bem mais jovem, acho que não... Era um perereco. Então, esse programa está passando hoje, dia 1º de abril. É o dia da mentira. Muito bem. Mas a sua história é verdadeira, né? Por isso, exatamente. Por isso nós estamos falando aqui da história verdadeira. Então, isso não é mentira. O que a gente fala aqui é exatamente a prova quádrupla do Rotary. Opa. Que diz o seguinte: quando eu estiver fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa, tá? Nós, em Rotary, nós usamos a prova quádrupla. Primeira, é a verdade? É justo para todos os interessados? Criará a boa vontade e melhores amizades? É benéfico para todos os interessados? Olha que interessante, hein? Eu não sabia disso, não. Sim, esse é o princípio que norteia os rotarianos no mundo inteiro. Então, por isso que a gente, quando fala aqui, fala preferencialmente numa verdade. E vou dizer mais uma coisa que me estarreceu, tá? O doutor Sabeck foi formado pela Unopar. E numa visita pelo Rotary, que eu era presidente do Londrina Sul, e a gente foi almoçar lá para conhecer o Unopar. E a gente, na época, quando o presidente do Rotary, nós visitamos a maioria das empresas londrinenses. Boa iniciativa. Uma coisa linda. E aí, então, o Marco Lafranc, que era o dono, né, da Unopar, vai, mostra tudo e tal, né? E mostra onde os dentistas estudavam, os estudantes. E, de repente, o doutor Marco, né, ele não era doutor, né? Nos leva nós numa caixa enorme, grande assim, levanta uma tampa e diz, olha aqui, ó, olha essas porcaria aqui, ó, não temos que comprar agora. Estava puto da cara porque tinha que comprar corpo humano. Tinha que pagar R$200 por um corpo, tá? Esse corpo, ele era, os estudantes abrem o corpo para aprender. Na área de saúde, né? Na área da saúde. E aquilo ali me impactou de tal sorte que, olha, gente, se você, pai e mãe, um dia puder fazer isso, vá lá, visita a Unopar e visite esse caixão, que deve ter até hoje lá. Esse caixão estava, os corpos, tinha uns 4 ou 5, estava no formol.
Tem Nauel também. Tem Nauel também deve ter, não é isso? Unifil. Gente, vocês não têm noção. Aí a gente começa a ver, meu Deus, o que nós somos. Depois que a gente parte, que a energia vai embora, a gente se torna aquilo que eu vi lá, dentro daquela caixa, no formol, um homem, um negão assim, forte, ali, naquela caixa. Então, meus amigos, minhas amigas, a nossa função aqui, efetivamente, neste plano terreno, é que um que cuide do outro enquanto vivo, que a gente possa dar o melhor de nós em tudo que fazemos, tudo que dizemos. A gente costuma magoar as pessoas falando palavras ásperas, né, Marcelo? Palavras difíceis, fazendo falcatruas. Gente, não dá nada, por favor, pai e mãe, ensina o teu filhinho a verdade, tá? Nós estamos aqui numa passagem terrena, simples, tá? Nós somos simples, Marcelo. E rápida, né? E rápida, quando você vê, já foi. Pô, já vou fazer 73 anos, velho. Quer dizer, pô, para mim foi ontem, quando ainda o Dr. Rubens, lá em Santa Fé, que aliás, eu morei lá na casa dele uma época. Que a gente morava no sítio e eu queria estudar, então eu vim para a cidade e fiquei um mês na casa do Dr. Rubens, dentista. Ele que tirava o dente mesmo, quando precisava. Não tenho dúvida, era aquilo ali. Então a gente conhece bem essa história toda aí. Então eu venho aqui agora, de pronto, agradecer ao Dr. Ricardo Sabeck, que esteve aqui gratuitamente, sem cobrar nada, e dizer para você, gente, os cuidados que você tem que ter com o teu filhinho, com a tua filhinha, com o teu papai, com a tua mamãe. Gente, dente, parece que não, mas é onde começa exatamente a função intestinal. É na mastigação. Inclusive, nós temos que ensinar, eu ensinei meus filhos... A mastigar. A mastigar pelo menos 32 vezes o alimento. Não é engolir, não dá nada, gente. Então veja quantos cuidados, pai e mãe, a gente tem que ter na nossa existência. Então, doutor Ricardo, nosso muito obrigado, tá? E se quiser voltar outras vezes, estamos aqui. Boa noite, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos.